professora Euclidiane Fidelis de Matemática e hoje nós vamos estudar os números decimais na reta numérica. Vamos acompanhando. Vamos relembrar. Bom, na aula anterior nós vimos como representar os números 0,6 e 12,5 numa reta numérica. Como 0,6 está entre 0 e 1 e 2,5 está entre 2 e 3, marcamos na reta numérica os pontos A, B, C e D, que correspondem respectivamente aos números 0, 1, 2 e 3. Como vocês podem ver. Por que, né, gente, que eu fui só até o 3? Porque como eu quero representar apenas o 0,6 e o 2,5, não tinha, por exemplo, a necessidade de eu ir até o número 4. Né? Esse intervalo entre 3 e 4, ele não seria utilizado para nada. Então, eu utilizei apenas do 0 até o 3. Bom, na reta numérica, dividimos o segmento que vai de A até B em 10 partes iguais. Lembrando que o segmento que vai de A até B é o segmento de 0 até 1. Dividi ele em 10 partes iguais e cada parte corresponde a 0,1. Portanto, para representar o número 0,6, né, consideramos a sexta parte a partir do 0. Agora, para representar o número 2,5, nós dividimos o segmento CD, né, que vai de 2 até 3, também em 10 partes iguais, a partir do 2, e consideramos 5 partes, como vocês podem ver aí. Então, agora eu consegui representar o número 0,6 e o número 2,5 na nossa reta numérica. Bom, mas e como poderíamos fazer para representar os centésimos ou os milésimos na reta numérica? Vamos praticar um pouquinho. A primeira coisa que nós vamos fazer é traçar uma reta numerada e considerar o número 0 como sendo a origem. Vamos definir a distância entre 0 e o 1 como unidade de medida. Aqui nós podemos escolher a distância que desejarmos, como 1 centímetro, 5 centímetros, 10, 15, enfim. E todos os outros números devem ter a mesma distância. Observem que eu preciso seguir um padrão. Do 0 até 1, eu posso escolher a medida que eu quiser, a medida que eu achar melhor trabalhar. Se eu sou uma pessoa mais espaçosa, né, na hora das minhas letras são grandes, meus números são grandes, então eu tenho que escolher um espaço maior. Entretanto, se eu já tenho uns números menores, minha letra é menor, eu posso escolher um espaço menor. Só que, atenção, do 0 até 1, eu escolho a distância que eu assim desejar. Entretanto, por exemplo, do 1 até o 2, vai ter que ter a mesma distância que teve do 0 até o 1. Do 2 até o 3, vai ter que ter a mesma distância que teve do 0 até o 1 e do 1 até o 2. Ou seja, eu escolho a primeira distância, mas todas as outras, né, tem que ter a mesma distância, tem que ter o mesmo padrão. É assim que funciona a nossa reta numerada. Bom, vamos iniciar preenchendo o espaço na reta numérica, né, entre o número 0 e o 1. Esse aí foi o espaço que eu escolhi. Ao dividir esse espaço entre 0 e 1 na metade, nós podemos representar o número responsável por essa divisão na forma decimal, 0,5. Só fiz uma divisão, dividi na metade. E como a metade de 1 é 0,5, pronto, representei esse ponto. Essas novas retas possuem menos espaço sem a representação numérica, mas ainda podemos preencher com números decimais. Por exemplo, o espaço entre 0 e 0,5 e o espaço entre 0,5 e 1. Vamos dividir esse espaço por 2 novamente? Quais números representarão essas novas quantidades? Bom, se você respondeu que são 0,25 e 0,75, você está certo. O que foi que eu fiz aí? Abriu novos espaços aí, né? Novas retas aí, que foi o espaço entre 0 e 0,5 e o espaço de 0,5 até 1. E aí eu dividi o espaço de 0 até 0,5, né, até meio, na metade novamente. E aí eu achei o 0,25, porque o 0,25 ele é a metade do 0,5. E aí fiz a mesma coisa, do 0,5 até o 1, eu dividi na metade e marquei o 0,75. Por quê? Porque 0,25 mais 0,5 mais a sua metade, que é 0,25, vai dar 0,75. Pronto, consegui representar, né, um número 25 centésimos e 75 centésimos numa reta numerada. Como você pode perceber,
nós poderíamos continuar a dividir cada segmento por 2 indefinidamente. Eu poderia dividir de novo de 0 até 0,25 ao meio, de 0,25 até meio ao meio novamente, e assim sucessivamente, quantas vezes eu quisesse, ou quantas vezes, né, manualmente fosse possível. Isso porque a nossa reta numérica é um conjunto de infinitos pontos, e entre dois números decimais existe sempre um outro número decimal. Observe agora como o número 1 inteiro e 376 milésimos é representado na reta numérica. Primeiro, são posicionadas as unidades que estão no lado esquerdo da vírgula. Neste caso é apenas um 1. Vamos para o lugar do 1 na reta numérica, como pode aparecer aqui, né? Ou seja, eu primeiro vou representar o meu número que está à esquerda da minha vírgula. Representei o 1. A posição do 1 ela foi marcada com uma pequena linha laranja na vertical. A próxima unidade ela é dividida em 10 partes iguais e 3 dessas divisões são separadas. Observe que na imagem anterior, o intervalo do 1 ao 2 foi destacado com roxo. Na imagem abaixo você pode ver este segmento ampliado para poder visualizar facilmente as 10 divisões. Então, o que foi que eu fiz? Primeiro eu marquei ali o número 1, né? Já sabia que era naquele intervalo que o meu número ia estar. Depois, eu fui para a próxima unidade. Quem que era a minha próxima unidade? Era o 3. E aí, eu já sabia que se é 1, alguma coisa, esse meu número ele tem que estar no espaço entre 1 e 2. O que é que eu fiz? Eu ampliei aí a reta para vocês verem. Aí eu peguei e dividi essa minha reta em 10 partes iguais e eu tomei a terceira parte, porque eu quero saber onde está o 1,3. Bom, o 7 representa parte 10 vezes menores que as que representavam o 3. Assim, o próximo décimo também é dividido em 10 partes e 7 são separadas. Veja como foi ampliado o décimo de 1,3 para 1,4, destacado com verde na imagem abaixo. Gente, o que foi que aconteceu aqui? Bom, se é 1,37, eu já sei que o meu ponto ele não vai chegar até 1,4. Então, é como se eu tivesse ampliado o meu espaço na minha reta numérica de 1,3 até 1,4, porque não vai chegar lá, não vai passar de lá. E aí eu dividi em 10 partes iguais. E o que é que eu fiz? Eu tomei a sétima parte. Agora observe aí que todas as vezes nós estamos destacando alguma parte. Observe aí que agora vai ficar destacado de 1,37 até 1,38, para nós podermos descobrir onde está o meu 6. Por que que eu fiz isso? Por que que a gente faz isso? Porque se é 1,376, isso significa que ali na minha parte não vai chegar até o 1,39, por exemplo, ou até 1,38. Eu sei que 1,376 vai estar entre 1,37 e 1,38, em algum espaço ali. Então, o que nós vamos fazer novamente? O 6, ele representa parte 10 vezes menores que os centésimos. Observem que todas as vezes que eu estou andando para a direita, ele está representando aí espaço, né? Está representando parte 10 vezes menores que o número anterior. Por essa razão, os centésimos é dividido de 1,37 para 1,38, destacado em rosa, em 10 partes, sendo que 6 delas são separadas. Observem, peguei lá de 1,37 até 1,38, dividi novamente em 10 partes iguais e peguei a sexta parte. E pronto, né? Como não há mais números na parte decimal, o processo está concluído. Ao nos distanciarmos da imagem, é possível observar o resultado final. E aí a gente imagina, né, professora? Mas como que eu vou fazer isso manualmente, né? Porque se a gente for pensar em fazer isso manualmente, fica mais difícil ter tanta coerência. Então, na maioria das vezes, nós professores, pode ser que aconteça de a gente pedir para você fazer essa divisão, né? Mas, na maioria das vezes, nós vamos pedir para você localizar um número na reta numérica. E se você souber como que se faz esse processo, né, de achar o número na reta numérica, você também vai saber localizar ali. Por exemplo, localize o número 2 inteiros e 25 centésimos na reta numérica a seguir.
Bom, se é 2,25, eu já sei que vai ser um espaço que vai estar entre 2 e 3. Não vai ser menor do que 2 e não vai ser menor do que 3. Como é 25, né? Tem ali, o que eu fiz? Eu dividi, ao invés de eu dividir em 10 partes iguais e depois em mais 10 partes, eu dividi em apenas 4. Porque aí já aparece com o nosso exemplo lá, com o nosso primeiro exemplo. E aí, o que eu sei? Que essa metade aí, que subiu agora, é o meu 2,5, né? Porque ele é o 2 e mais a sua metade. Então, isso significa que o meu 2,25 vai estar mais à esquerda. Bom, lembre-se, né? Na aula de hoje aprendemos que para localizar um número decimal em uma reta numérica, primeiro temos que localizar entre quais números naturais ele se encontra. E depois, nós devemos ir dividindo o segmento de retas em partes. Se ficou alguma dúvida, ou se você quer rever a nossa aula novamente, né? E estudar mais e fazendo passadamente, basta acessar a nossa plataforma Eduque. Até a próxima aula e bons estudos!